o seu chamado e a sua vocação para fazer diferença na vida do outro. Essa é a melhor definição de propósito que uma vez eu já tive entendimento na minha cabeça. E talvez para alguns irmãos que ouviram agora essa definição estão dizendo assim, não faz sentido nenhum o propósito ser quando você usa o seu chamado e a sua vocação para poder servir os outros. Mas à medida que eu vou falando, os irmãos vão ter clareza do que e o quanto essa definição ela faz muito sentido. Amém? Amém. Glória a Deus. O irmão passa por gentileza. A segunda pergunta que eu quero responder junto com os irmãos é a seguinte: como manifestar o meu propósito? Talvez muitas pessoas aqui tenham clareza que de fato tem um propósito que está guiando, está governando as vossas vidas. Mas muitos de vocês não sabem como manifestar esse propósito dentro da igreja, dentro da sociedade e dentro da sua própria família. Por gentileza. Conforme eu disse, propósito é quando você usa o seu chamado e a sua vocação para poder fazer diferença na vida dos outros, por gentileza. E aqui eu tenho uma definição de cada uma dessas coisas, ok? Se os irmãos conseguirem prestar atenção aqui na tela, está escrito o seguinte, eu vou ler, vai que alguns irmãos não estão conseguindo enxergar. Aqui na tela está escrito o seguinte: propósito é aquilo que você nasceu para ser. Amém? Amém. Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Aqui por baixo eu coloquei chamado. Existe muita gente na igreja que vive se perguntando, mas afinal, qual é o meu chamado? O que o Senhor me tem chamado para servir dentro da sua obra? E eu tenho uma definição aqui para você. Chamado é aquilo que Deus te chama e te capacita para fazer pelos outros. Chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. E por final, muitas pessoas também vivem se perguntando, eu sinto que eu tenho um chamado de Deus, mas afinal qual é a minha vocação? E talvez muitas pessoas se confundem, elas pensam que propósito é a mesma coisa que chamado. E muitas delas pensam que chamado é a mesma coisa que vocação. São três coisas totalmente diferentes. E no dia de hoje, eu quero que você tenha clareza do que significa cada uma dessas coisas. Vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Os irmãos conseguiram apontar aí, amém? Glória a Deus. Agora lembra da definição que eu falei com os irmãos do que é propósito. Propósito é quando você usa o teu chamado e a tua vocação para fazer a diferença na vida dos outros. E talvez você ainda está confuso, mas na vida real, como é que isso funciona? Vamos lá. O propósito é aquilo que você nasceu para ser. Eu preciso te dizer nessa noite, você carrega um propósito. Talvez você já está numa idade avançada e você pensa assim, eu acho que eu não tenho um propósito. Mas eu preciso te dizer, independentemente da tua idade, independentemente de quem você é,
você carrega um propósito. Todavia, esse propósito é como se fosse uma semente. É algo que você nasceu com ele. Mas só que se você não estiver dentro de um ambiente e exposto a uma terra fértil, ele nunca vai brotar, ele nunca vai se manifestar. Então existe a necessidade, quando você está na igreja, você ser chamado pelo Senhor para poder fazer alguma coisa. E muitas das vezes existem pessoas que falam assim: eu sinto que tenho um chamado de louvar ao Senhor. Mas quando você olha para você, você percebe que você não tem uma boa voz, você não consegue fazer uma nota mais alta, e você começa a dizer assim: Senhor, não faz sentido nenhum. Você já usou o profeta tal, você já usou mais o outro profeta, você usou todo mundo para me falar que de fato eu tenho um chamado nessa área. Mas quando você se coloca para cantar, as pessoas começam a subir, a rir de você. As pessoas começam a ridicularizar você, porque de fato, no estado em que você está, você ainda não tem uma boa voz. Você não é alguém que quando canta, encanta as pessoas. Mas aqui começa algo muito importante. Esse é o teu chamado. E trazendo numa linguagem de fora, na igreja, naturalmente nós chamamos isso de chamado. Mas lá fora, as pessoas falam assim: é uma habilidade ou uma competência. O teu chamado, ele é uma habilidade que o Senhor te deu. O teu chamado, ele mora numa competência que o Senhor te permite desenvolver ao longo do tempo. Muitas das vezes você até quer cantar, você sabe que lá existe o teu chamado, mas se você não treinar, se você não ensaiar, se você não investir tua vida naquilo, em nenhum momento você vai se tornar um bom cantor. Então, eu quero que a igreja entenda que quando Deus fala que eu tenho te chamado para servir numa área específica, não significa que você vai ser um experto naquilo. Não significa que você vai ser o cara que faz tão bem aquilo. No começo, provavelmente você não faz tão bem. No começo, provavelmente você não vai ser aquela pessoa que sente que foi chamado para aquilo. Mas só que o Senhor está dizendo: eu te chamei para aquilo. Mas eu não te chamei simplesmente, eu vou te capacitar para isso. Agora vamos no texto que nós abrimos, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Nós lemos do versículo 7 e discorremos até o versículo de número 12. E a palavra do Senhor, ela começa a narrar um momento em que o próprio Deus, ele visita Moisés. E assim que ele visita Moisés, ele está falando assim: Moisés, eu estou te chamando para você libertar o meu povo que vive cativo no Egito. Naquele momento, Moisés se vira para Deus e fala assim: Senhor, quem sou eu? Ele entende que ele é um simples homem, ele é um simples cidadão, não tem influência, não tem ferramentas para poder de fato ir lá e tirar o povo do nada. Mas só que o Senhor fala assim para ele: Moisés, eu tenho te chamado, mas todavia eu serei contigo. Então, quando o Senhor te chama para alguma coisa, para uma área em específico, não tenha medo se você não está pronto. Não tenha medo se você não está preparado. Porque Ele dá a garantia na sua própria palavra que Ele será contigo. Amém. Ele vai te capacitar para que você vai se aperfeiçoando naquilo. Então entenda que o propósito é quando você usa o teu chamado. É quando você usa até aquela coisa que você não faz muito bem. É quando você usa aquele desejo, aquela vontade de fazer as coisas. Mas você ainda não está pronto. Mas ele está dizendo o seguinte: eu tenho um propósito na tua vida e você tem que usar o teu chamado. Mas só que o chamado não é a única ferramenta que ele usa para poder potencializar o teu propósito. Amém. Existe a necessidade de você usar a sua vocação. Amém.
Dentro da igreja, nós falamos muito sobre vocação. Talvez lá fora, você já ouviu as pessoas a falar sobre paixão, ou então a palavra talento. São coisas similares, que caminham com o mesmo propósito. A tua vocação, é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu propósito. Pode passar por gentileza? Aqui eu quero dar um exemplo para os irmãos terem clareza do que de fato é o propósito, do que de fato é o chamado e do que de fato é a vocação. Amém? Eu falei sobre Moisés. Nós abrimos Êxodo 3. E analisando a vida de Moisés, nós vamos mapear qual era o propósito de Moisés, qual era o chamado de Moisés e também qual era a vocação de Moisés. Amém? O propósito de Moisés era dentro da perspectiva de ele nascer dentro de um contexto para poder libertar o povo de Deus. Então, Moisés é um cara que nasceu com a semente de ser libertador. Existem muitas pessoas dentro da igreja que eles só gostam da oração de libertação, só gostam do culto de libertação. Vai que você nasceu com essa semente de libertar as correntes, libertar as pessoas com uma mentalidade medíocre. Enfim, Moisés é esse cara que nasceu para ser libertador. Ser libertador era o propósito de Moisés. E talvez você pergunte assim, mas irmão Giovanni, então qual era a vocação de Moisés? A vocação de Moisés era tirar o povo do Egito. O chamado de Moisés era tirar o povo do Egito. E talvez você pergunte, mas então qual era a vocação dele? A vocação de Moisés era liderar o povo de Israel até Canaã. Até que os irmãos conseguem entender a diferença de propósito, de chamado e vocação. O que significa? O propósito é a semente, ela é muito generalizada. Ele nasceu para ser libertador, mas libertador de quê? Para com que fim? Então o Senhor vem e ele fala assim, eu tenho um chamado específico para você. Toda a sua vida você vai investir ela para tirar o meu povo do Egito. O chamado, ele é segmentado. Você nunca vai ver uma pessoa chamada em alguma coisa que ele fica fazendo múltiplas coisas. Não faz sentido nenhum. Quando o Senhor te chama, ele te chama numa área específica. Ou é pregador, ou é cantor, ou é o homem do protocolo, enfim. Você precisa segmentar naquilo que o Senhor te chamou. Então, o chamado de Moisés era única e exclusivamente tirar o povo de Deus do Egito. E talvez você pergunte assim, e Moisés falou para o Senhor, mas Senhor, como é que eu vou tirar o teu povo do Egito? E o Senhor lhe fala assim, eu serei contigo. Eu vou te capacitar para você tirar o meu povo do Egito. Mas só que ali você precisa ter clareza de qual era a vocação de Moisés. E a vocação de Moisés era liderar o povo de Israel até Canaã. Talvez Moisés entrou numa crise. Senhor, eu nunca fui em nenhuma escola de liderança. Eu nunca fiz curso de liderança. Nunca liderei nem sequer um grupo na igreja. Como é que eu vou liderar o teu povo? A gente precisa entender que a vocação de Moisés era sobre liderar. E falando de liderança, nós vamos perceber que era algo que ele também não tinha muita experiência, mas era algo que ele tinha inclinação. Então, ao longo da história de Moisés, os irmãos vão percebendo que existem várias crises na sua liderança. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre fazer tudo de um único jeito, mas é sobre você andar debaixo de um favor. E foi isso que Moisés fazia. Ele andava debaixo do favor de Deus, cumprindo a sua vocação. Então,
No dia de hoje, eu quero que os irmãos tenham clareza de qual de fato é o seu propósito, o seu chamado e a sua vocação. A sua vocação é a ferramenta que Deus vai usar para poder potencializar o teu chamado e cumprir o teu propósito. Moisés, ele tinha habilidades de liderança, ele era um líder nato. Então Deus usa essa vocação para poder tirar o seu povo do Egito. Havia a necessidade de ter alguém de cunho forte para poder de fato cumprir aquilo que é o desejo do coração de Deus. Invertendo a ordem agora, você vai perceber que para às vezes você manifestar o teu propósito, ele começa a partir da tua vocação. Razão pela qual a gente pergunta para nossas crianças, ou então tenta mapear nas nossas crianças, qual é o talento dessa criança? Em que área ela tem inclinação? No que ela é bom? E quando você entende que aquela criança ela tem uma habilidade natural de fazer uma coisa específica, você, como mãe, como pai, precisa potencializar aquilo até o momento de ele ter clareza de qual é o chamado dele. E quando ele tiver clareza do chamado dele, ele vai conseguir manifestar o propósito de Deus na sua vida. Pode avançar, meu irmão? Eu tenho mais aqui um exemplo sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus. Amém? Para os irmãos terem clareza. O propósito da mãe de Jesus ou seja, Maria nasceu para ser mãe de Jesus. Amém? Esse era o único propósito. Ela nasceu para ser a mãe de Jesus. O propósito de Maria na terra era única, exclusivamente, ser a mãe de Jesus. E talvez você pergunta, mas então qual é o chamado de Maria? O chamado de Maria era gerar Jesus na humanidade. Jesus não podia aparecer do nada, ele precisava ser gerado a partir da barriga de uma mulher. Então o propósito de Maria era gerar Jesus na terra. E talvez você pergunta, mas afinal de contas, qual era a vocação de Maria? A vocação de Maria era ser mãe e cuidar de Jesus. Você não vai ver Maria na Bíblia fazendo 1001 coisas, mas você vai perceber que a Bíblia dá destaque em Maria no cuidado com Jesus, na forma como ela cuidava de Jesus, na forma como ela tratava Jesus. Essa era a vocação dela, cuidar de Jesus. Amém? Por gentileza, quando você descobre o seu propósito, sua vocação, ela é aperfeiçoada. Quando você descobre a sua razão de ser, para que de fato você existe nesse mundo, a sua vocação, ela vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Por gentileza. E aqui eu escrevi o seguinte: quem descobre o seu propósito, descobre a sua missão e descobre o sentido da sua existência. Existe uma necessidade de você descobrir qual é o seu propósito do fato. Quando você descobre o seu propósito, automaticamente você desbloqueia a sua missão. E quando você desbloqueia a sua missão, você entende qual é o sentido da sua vida. Para que você existe na terra. Amém? Por gentileza, ok? Aqui eu finalizo a minha apresentação, trazendo clareza com os irmãos relativamente à questão do propósito. Mas eu quero fazer uma analogia com os irmãos para eu finalizar a minha fala. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Eu falei na terça-feira sobre identidade. Identidade, imagina nessa analogia, a identidade é um carro. Amém? A sua identidade, ele é um carro equipado, é um carro do último grito. Mas para que esse carro ele consiga chegar até um destino,
ele precisa de duas coisas. Ele precisa de uma estrada e essa estrada também precisa de iluminação. Então a sua identidade é esse carro do último grito, super sofisticado, mas só que esse carro precisa de uma estrada. E essa estrada é o seu propósito. Porque a estrada é que vai definir a direção que esse carro vai caminhar. A estrada é que vai definir o trajeto que esse carro vai andar. Então, existe a necessidade, ou seja, não basta você ter um bom carro, que nem aquilo que a gente vive na nossa nação. Não basta você ter um bom carro. Existe a necessidade que a gente tenha também boas estradas, para você conseguir chegar em segurança no seu destino. Então, a sua identidade é o carro, o seu propósito é a estrada e a clareza é a iluminação que você encontra na via. Por essa razão eu disse, propósito é rumo à clareza. Se você sabe que você está conduzindo um bom carro e você tem uma estrada super iluminada, você anda confiante de que de fato você vai chegar em paz e em segurança no seu destino. Não existe ninguém que sabe qual é a sua identidade, que sabe qual é o seu propósito e não vive na luz, não vive debaixo da clareza. Você se está aqui, eu posso te dizer uma coisa: quando você aceitou a Jesus, você acessou duas coisas principais. O Senhor, Ele ativou uma nova identidade em você. Glória. Mas Ele não parou por aí. Ele permitiu com que você acessasse a palavra dEle, que é a estrada, para poder iluminar os teus passos, para poder iluminar os teus caminhos. Então, no dia de hoje, a gente aprendeu que propósito é quando eu uso o meu chamado e a minha vocação para poder servir os outros. Concluindo, eu gosto de dizer que propósito é sempre sobre os outros. O propósito nunca é simplesmente sobre você. Toda pessoa que anda e vive debaixo do seu propósito são pessoas que estão constantemente servindo aos outros. Então, quando você vive debaixo do seu propósito, não tem como você ser egoísta. Não tem como o Senhor te permitir acessar algo e você dizer o seguinte: isso é só para mim, não vou compartilhar com os outros. Quando você compartilha com os outros, você está vivendo debaixo do teu propósito. Então, eu termino aqui a minha fala e quero abrir uma oportunidade para os irmãos perguntarem, já que na terça-feira a gente não teve tempo, ok? Para os irmãos fazerem perguntas, então temos agora mais tempo para os irmãos perguntarem. Dentro daquilo que eu falei, talvez você guardou uma dúvida da terça-feira, também você acaba tendo essa oportunidade agora, nesse preciso momento, para poder questionar, bem? Se alguém tem uma dúvida, pode levantar a mão, o protocolo vai lá ter com o microfone. Alguém tem uma dúvida a respeito do que se falou, sobre propósito, sobre chamado, sobre vocação? Será que alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Please. Eu gostaria de saber qual a diferença entre propósito e plano. E plano? Sim. Ok. O propósito, ela é a sua razão de ser. Quando você tem clareza do seu propósito, ele manifesta a sua missão de vida. O plano é algo que tem um tempo específico para você realizá-lo. É algo que você vai fazer dentro de uma circunstância específica. Então, o plano, ele tem um prazo, tem um lugar específico que você vai realizar, mas o propósito é algo maior do que você. O propósito é algo atemporal. Viver, cumprir, manifestar o teu propósito não depende do tempo, não depende do momento, é algo que transcende você. Razão pela qual muitos de nós carregamos o propósito de servir a Deus como filhos dele.
Todavia, tendo comida em casa, você está servindo a Deus. Estando triste, você está servindo a Deus. O propósito é sobre isso, é algo maior do que você. Mas o plano é um objetivo específico, é uma meta específica que você traça e você quer cumprir dentro de um prazo. Depois de você bater a meta ou cumprir aquele plano não faz mais sentido. Então, o propósito é sempre algo maior do que você. Amém. Alguém mais tem alguma pergunta? Amém. A irmã lá ao lado. Amém. Paz do Senhor. Amém. Aqui. Quando estamos falando aqui do propósito, Eu pensei que fosse a irmã lá ao lado. falamos do propósito, sim. Eu gostava de saber, para a realização do meu propósito, eu posso agregar pessoas para ajudar-me a realizar o meu propósito, ou eu tenho que lutar só para a realização do meu propósito? Maravilha. Uma excelente pergunta. A resposta para essa pergunta é sim. Existe a necessidade de você ter pessoas ao teu lado para você manifestar o teu propósito. E eu vou dar um exemplo. Lembra de Jesus, quando começou o seu ministério? Ele podia fazer tudo sozinho, mas ele não fez. Para que de fato o seu propósito na terra fosse cumprido, ele teve que chamar 12 homens para poder andar com ele. Então existe a necessidade, de fato, que se você quer viver o teu propósito na terra com excelência, você se cerque de pessoas que carregam o que você não carrega, que são o que você não é, para poder potencializar aquilo que está dentro de você. Amém? Maravilha. A irmã lá ao lado quer fazer uma pergunta. A minha questão também é respectivamente ao propósito. O irmão Giovanni disse que o propósito, desculpe só um bocadinho, é quando as pessoas usam o seu chamado e a sua vocação para fazer a diferença na vida dos outros. Eu, na verdade, eu gostava de saber se eu me sentir uma pessoa que gosto de ajudar certas pessoas e essas mesmas pessoas forem, ou seja, eu me senti traída por elas, ou seja, sim, acho que eu termo mais aliado, me senti traída por essas mesmas pessoas, ou elas cometerem sempre o errado comigo. Se eu devia desistir daquilo que é a vocação, ou seja, aquilo que eu sinto que eu devo fazer. Se calhar estou a complicar um bocadinho, eu não estou a conseguir estruturar bem a minha ideia, mas é por aí. Se eu sou aquele tipo de pessoa que gosto de dar a mão e ajudar, e essa pessoa me trair, ou essa pessoa ser ingrata comigo, e amanhã eu quiser ajudar outras pessoas e não conseguir ajudar, porque alguma vez eu já fui traída. Eu devia deixar de ajudar, devia deixar de fazer o que eu gosto. Não sei. Há momentos em que eu me sinto em dois caminhos, sem saber direção. Maravilha. Essa é uma excelente pergunta. E eu vou fazer uma pergunta retórica para a irmã e gostaria que a igreja refletisse nessa perspectiva. A Bíblia fala de um homem que serviu a Jesus, caminhou com Jesus. E no momento em que Jesus foi crucificado, ele teve uma atitude que assustou todo mundo. Jesus, ele sempre serviu todos os discípulos de igual forma. A Bíblia fala que alguns eram mais achegados, mas nem por isso os outros se sentiam indiferentes. A Bíblia fala sobre Pedro, alguém que o Senhor deu tudo de si, investindo na vida dele. E esse Pedro, no momento em que ele precisava se posicionar para manifestar o reino, ele fez uma coisa: ele negou Jesus.
E a pergunta que fica no ar é: apesar de Pedro ter negado Jesus, será que Jesus deixou de cumprir o seu propósito na terra? Não, em momento nenhum. O propósito é algo que transcende a incoerência das pessoas no compromisso que elas fazem com você. Nós falamos na terça-feira sobre identidade, e aqui eu vejo duas coisas que a irmã precisa trabalhar: coeficiente intelectual, que é você desaprender coisas e se permitir aprender novas coisas. A vida está te permitindo passar por experiências para você ver quem é quem, mas só que tem uma coisa que te prende: a falta da gestão das tuas emoções. Se você não souber fazer gestão das suas emoções, em nenhum momento você vai conseguir falar não para essas pessoas. Às vezes são pessoas muito próximas a você, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser primo, pode ser colega de trabalho. E quando você olha, você vê, mas não consigo falar não. Então a irmã precisa primeiro aprender com a experiência de que de fato servir essa pessoa dentro dessa perspectiva não faz sentido. Não que essa pessoa às vezes seja má. Por exemplo, no Brasil, eu tenho um amigo que em 2015, 2016, ele sempre me emprestava dinheiro e nunca me devolvia. Não é que ele era má pessoa, mas só que aquela experiência me ensinou uma coisa: relativamente ao dinheiro, aquele cara é uma pessoa que eu nunca mais empresto na minha vida. Somos grandes amigos hoje, mas relativamente ao dinheiro, eu nunca mais lhe empresto. Porque eu aprendi com a experiência de que, de fato, na hora que ele precisa, ele até vem, ele até tem, mas na hora de devolver, parece que eu não existo mais. Parece que o caminho da minha conta bancária não tem mais lá no telefone dele, então não faz sentido. Então é sobre aprender com as experiências e saber, acima de tudo, fazer gestão das emoções. Amém? Amém. Tem mais alguém que gostaria? Eu não gostaria. A paz do Senhor, igreja. Amém. A minha questão é: será que uma pessoa pode ter mais de um propósito? Maravilha. Pode sim, uma pessoa, ela tem um propósito principal. E esse propósito se manifestar de várias formas. Amém? Eu vou dar um exemplo. Eu percebo que o meu propósito é mudar o rumo de uma geração. Ok? E o meu chamado tem a ver com a educação. E a minha vocação é sobre ensinar, é sobre instruir. O que eu quero dizer com os irmãos? O meu propósito é só um. É sobre mudar o rumo de uma geração. Mas talvez eu vou perguntar: como é que eu vou mudar o rumo de uma geração? Existem várias formas, existem vários meios de eu mudar o rumo de uma geração. Eu posso mudar o rumo de uma geração servindo como empresário, criando escolas, criando faculdades, mas como também eu posso servir a minha geração na educação, sendo mentor, instruindo as pessoas, fazendo mentorias, fazendo palestras, isso que eu estou fazendo aqui agora. Ou seja, o meu propósito é só um, mas ele pode se manifestar de várias formas. Tudo aquilo que eu faço parecem ser coisas diversas, mas elas convergem para a realização de um único propósito. Muitas pessoas, elas acabam se perdendo no meio do caminho porque elas querem se apegar em várias coisas que não potencializam o seu único propósito. Por exemplo, o irmão está aqui na igreja, pode ser, por exemplo, todos nós, como crentes cristãos, temos o propósito de servir a Deus, pregar a palavra de Deus, levar o evangelho da salvação a outras pessoas. Esse é o propósito de todo crente. Mas existem várias formas de fazer isso, seja cantando, seja, por exemplo, escrevendo textos, seja, por exemplo, pregando a palavra de Deus no altar. Existem várias formas de você manifestar esse único propósito que cabe a todos nós. Então, sim, você tem um único propósito, mas você pode manifestar ele de várias formas. E talvez você pergunte assim: mas irmão Giovanni, eu na igreja tenho um propósito, lá fora tem um outro, mas lá fora tem outro.
O que acontece é que desde muito cedo nós não fizemos um mapeamento do nosso propósito. Imagina só, quando eu estou lá fora, eu faço mentorias, eu faço palestras, eu falo sobre as mesmas coisas, mas o que muda é só a linguagem. Percebes? Quando eu estou aqui dentro da igreja, eu estou ensinando a mesma coisa, mas o que muda é a linguagem. O meu propósito não mudou. Seja lá fora, seja